Instituto, sejam todos muito bem-vindos. Agradecer, obviamente, a presença, eu sei que vai entrar mais gente, e dizer para o Bruno que é uma alegria, uma honra muito grande te receber. Bruno, você que é o secretário especial da Previdência e Trabalho, tenho certeza que a gente vai poder fazer um grande debate, e eu queria passar aí algumas considerações. Hoje tivemos uma reunião com o Salim Matar, ele vai ser o nosso próximo debatedor e palestrante aqui no nosso grupo. Ficou impressionado aí com a rapidez que o nosso instituto está crescendo, e para aqueles que entraram agora há pouco, nós já escolhemos a casa em Brasília, devemos já nos próximos dias assinar o contrato e já ter a nossa sede em Brasília e começar o trabalho junto com a frente parlamentar. Estamos negociando, em fase final de negociação, com o João Henrique, que foi diretor executivo, é o diretor executivo da Frente Parlamentar do Agro. Ele vai nos dar aí uma consultoria muito próxima. Eu tenho certeza que nós vamos queimar grandes etapas e acelerar o nosso processo de criar essa frente parlamentar bastante importante. Queria agradecer também alguns empresários que têm nos ajudado muito, trazendo outros empresários de outras regiões, para que a gente fortaleça e logo tenha os 27 estados representados pelos empresários. Marli, eu vou passar a palavra para você agora, criar rapidinho as regrinhas para a gente, então, já iniciar rapidamente com a apresentação. O Bruno deve falar de 20 a 25 minutos e depois a gente abre para o debate. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu sou da diretoria executiva do Instituto, sou sócia da Ernst Young, uma empresa de auditoria e consultoria, sou especializada em governança corporativa, estou no CEBEDES, no IBGC e em outras empresas como conselheira também. Nós vamos manter o microfone de todos no mudo, enquanto o Bruno fala, e depois a gente abre para o debate, tá bom? Muito obrigada, viu? Olá, Bruno. Bom, muito obrigado, Marli, muito obrigado, Nabil. Inicialmente, obrigado a todos. Mais uma vez, eu queria pedir desculpa pelo meu atraso, eu fui chamado de última hora aqui na Câmara, justamente para tratar das questões que nos interessam a todos, mas especialmente ao setor de serviço. Desculpa, de serviço, não, ao setor de eventos. Então, de fato, a gente estava discutindo alguns pontos, mas, enfim, consegui chegar a tempo e vai ser muito bom conversar com vocês. Primeiramente, também, além de agradecer, parabenizá-los, Falei rapidamente com o Nabil e, de fato, impressiona o movimento que vocês fizeram, a rapidez dessa organização, a robustez, seja das ideias, quanto também dos participantes. Isso tudo me parece que cria um ambiente bastante favorável a se desenvolver aqui em Brasília algo bastante diferente do que nós temos hoje. Então, realmente é um lugar em que se pode pensar nas ideias, apresentar projetos, levar os projetos adiante, e, enfim, também um local para que todos possam construir, governo, empresários, empreendedores, empregados, enfim. Realmente é um think tank que faltava aqui, então, portanto, a minha alegria de poder participar disso aqui é muito grande. Eu vou falar rapidamente de alguns eixos aqui da nossa atuação, mas lembrando um pouco aqui do momento em que ainda vivemos, de pandemia, eu não poderia começar sem render as minhas homenagens a todos os empresários do Brasil e a todos vocês aqui representando os empresários. Nós pudemos lançar mão de várias medidas, eu costumo dizer que foi uma caixa de ferramentas em que os empresários puderam delas se valer a depender das suas necessidades, mas que o sucesso dessas medidas certamente veio rápido e efetivo por conta da adesão dos empresários e também dos empregados, obviamente, e se reuniram e puderam, em conjunto, encontrar as soluções necessárias. E eu costumo dizer que essa, sim, é a função precípua, fundamental do governo. O governo pôde arcar
com a sua missão, se desincumbir da sua missão em um momento de pandemia, que é a missão de facilitador, de melhorar o ambiente, de dar as oportunidades, de auxiliar, e não de fazer pelo empresário ou de fazer pelo empregado, né? Nós podemos aqui fazer isso. Os nossos programas certamente foram um dos maiores do mundo, especialmente o BEM, a 936, e isso é graças muito à boa vontade dos empresários, também dos empregados, que puderam, em conjunto, fazer com que esse programa fosse efetivo, fazer com que o Brasil pudesse fechar o ano de 2020, certamente um dos anos mais desafiadores da história do país, com um número de empregos positivos, né? Então, eu lembro aqui rapidamente que em crises como 2015, né, tivemos ali a perda de aproximadamente 1,5 milhão de postos de trabalho no saldo do ano, e fechamos o ano de 2020, um ano de pandemia, com saldo positivo de emprego. Isso é mérito de todos nós, e eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade, primeiramente, de conviver com todos vocês e de poder contar com essa parceria que rompeu paradigmas, rompeu fronteiras, quebrou princípios, enfim. De fato, algo bastante orgulhoso, um momento muito orgulhoso da nossa história. Apesar de difícil, um momento que pudemos aqui nos reinventar. Então, eu agradeço. Era importante para mim iniciar essa conversa, Nabil, deixando muito claro qual o meu sentimento em relação a tudo isso, e que certamente vai ser um sentimento de continuidade para os próximos passos. Eu ainda vejo alguns desafios e quero certamente contar com todos vocês para que possamos construir em conjunto, e além de construir as medidas em conjunto, dela nos valermos também em conjunto. Isso é fundamental para construir uma boa política, né? O Brasil viveu momentos no passado, e vocês fazem parte dessa história, em que o governo não conversava com empresários. Isso há não pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, perdão, há pouco tempo atrás, nós vivíamos um momento em que era pecado, dentro de um governo, se conversar com empresários. E para nós é o contrário. Nós conversamos com empresários, conversamos com empreendedores, conversamos com os empregados, e estamos aqui prontos para, em conjunto, construirmos saídas que a todos atendam, né? Então, isso é fundamental. Então, que fique muito claro que eu quero, sim, contar com todos vocês, Nabil, para poder construir novas medidas e para repensar o Brasil de todos os pontos de vista. E é assim que a gente cria novas políticas. Pois muito bem, para utilizar bem o meu tempo, eu quero falar um pouco do passado, quero falar um pouco do presente e quero falar um pouco do futuro. Vou dividir em 3 momentos, e muito mais importante para mim ouvi-los do que falar. E então eu vou tentar resumir o que nós fazemos aqui na nossa secretaria, o que nós fizemos, o que nós fazemos e o que nós faremos. E quero deixar muito claro que o que nós fizemos, o que nós fazemos e o que faremos teve sempre o apoio de todos vocês. Eu espero sempre contar com esse apoio. Repito. Pois muito bem, como foi o nosso passado? O Brasil, com a posse do presidente Bolsonaro, ele rompe alguns paradigmas, né? A gente quebra algumas amarras que existiam no passado. Então, o primeiro ponto fundamental que eu quero tratar com vocês é que eu estou aqui no Ministério da Economia, e mais especificamente dentro de uma secretaria, que é uma Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que no passado foram 2 ministérios. Então, era o Ministério da Previdência e o Ministério do Trabalho. Então, eram 2 ministérios que se tornaram uma Secretaria Especial dentro do Ministério da Economia. O que muda com isso? Primeiramente, o que muda é a economia. Economia estrito sensu. Nós reduzimos a máquina de maneira significativa. O segundo ponto fundamental que muda, além da redução da máquina e da economia estrito sensu, é literalmente o fim de uma era de corrupção dentro desses ministérios. Então, de fato, nós convivemos num passado não muito remoto,
Max, só perdão, ficou torto aqui, ó. Acho que eu estou torto aqui só para arrumar para vocês. Então, no passado, nós tínhamos aqui, não raras vezes, operações policiais no antigo Ministério do Trabalho. Isso eu não estou dizendo para criticar ninguém, nem mesmo para vangloriar o nosso governo. Mas são dados históricos e uma história triste. Então, com a vinda do presidente Bolsonaro, esse ministério e essa secretaria, que conta com mais de 27, aproximadamente 28 mil servidores dentro dessa secretaria, passou por uma governança e um compliance nunca visto antes no Brasil. Todos os nossos processos do Ministério do Trabalho, eles eram processos físicos, e nós os transformamos em processos digitais. Mudamos o atendimento ao público, seja o público trabalhador, seja o público empregador. Nós mudamos de maneira absolutamente radical a concessão de cartas sindicais. Estou vendo aqui o Patá, um abraço ao Patá, e ele é uma memória do que passamos aqui, né, Patá? E da rapidez que estamos fazendo aqui a concessão de cartas sindicais quando elas são devidas. A análise sindical também foi fruto de antigas operações policiais aqui. E nós mudamos isso de maneira radical, e o compliance aqui é a palavra de ordem, né? E, pois, muito bem, num primeiro momento enfrentamos pautas que há muito não se enfrentava. Então, a revisão das NRs, normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, que há mais de 20 anos não se fazia, ou se fazia de maneira pontual, nós enfrentamos isso, já fizemos mais de 12. O cálculo que temos aqui, meus amigos, é que nós já devolvemos, obviamente, num cálculo de 10 anos, para o setor empresarial, aproximadamente 200 bilhões de reais com a revisão das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. E o ponto positivo é o seguinte: nenhum passo atrás na saúde e segurança do trabalhador. E em 95% dos casos, todas elas aprovadas por consenso. Eu vou dar um exemplo aqui da NR12. A NR12, muitos de vocês devem conhecê-la. O empresário comprava um maquinário italiano ou um maquinário alemão, que são aqueles que mais têm regras e normas, que mais atendem regras e normas de saúde e segurança do trabalho. E, para nossa surpresa, ao chegar no Brasil, o empresário tinha que gastar aproximadamente 40% a mais do que ele gastava no maquinário para adaptar essa norma à NR12. E, obviamente, que essa adaptação, no mais das vezes, não representava em mais saúde e segurança. Muito pelo contrário, representava em mais gasto. E gasto representa mais custo, custo representa menos emprego, né? E menos empreendimentos. Então, obviamente, é algo muito triste para o Brasil, e há muito convivemos com isso. Nós revisamos já 13 e vamos revisar todas. Nós lançamos uma desburocratização acentuada, talvez a maior que o Brasil já viu. Não é isso? Começou no passado, eu ainda estou falando do passado, mas ela desemboca no futuro. Nos próximos dias, nós vamos acabar com aproximadamente 200 mil, desculpa, 200? Agora me fugiu. 2 mil atos normativos, 2 mil atos normativos inúteis, e vamos transformá-los em 12 ou 13, todos revisados e absolutamente modernizados. Era absolutamente impossível que o empreendedor e que o empregado tivessem conta, conhecessem essa legislação. Então, nós estamos revisando tudo, um trabalho de 2 anos. Outra coisa interessante, Nabil, que eu reputo o ponto alto do primeiro ano de governo, que é o passado, é a aprovação da reforma da Previdência. Né? Nós mexemos numa legislação vetusta, que ela era absolutamente injusta e tinha uma trajetória absolutamente insustentável. Né? Então, nós convivemos com uma Previdência injusta e insustentável. Para dar o meu exemplo, eu me aposentaria certamente com idade tenra e ganhando aproximadamente o teto, 38, 39 mil reais por mês. Né? Então, realmente, quem pagaria a minha aposentadoria eram os mais pobres. E nós tínhamos uma desigualdade
absolutamente significativa no sistema previdenciário e conseguimos aprovar uma reforma que trouxe para o Brasil, nos 10 anos próximos à sua aprovação, aproximadamente 1,1 trilhão de reais só com ajustes previdenciários e, detalhe, absolutamente justo, fazendo com que nós tirássemos dos que mais ganhavam para passarmos para os que menos ganhavam. Então, uma reforma justa e sustentável, e eu reputo que isso é o ponto alto, repito, porque nos proporcionou passar pela pandemia de uma maneira muito menos ruim e gravosa do que passaríamos caso não tivéssemos feito essa reforma. Estou vendo aqui o nosso amigo Flávio Rocha, tive a oportunidade de conversar com o Flávio, né, Flávio? E nós tínhamos essa perspectiva lá no governo Temer, né, que foi quem trouxe o início da reforma da Previdência, e eu pude participar dela no governo Temer também, no governo Bolsonaro, e as nossas expectativas eram aproximadamente 500, 600, talvez, na melhor das hipóteses, 700 bilhões de reais. E aprovamos, com combate à fraude, com reforma do sistema de pensão dos militares, com busca pelo compliance e combate a irregularidades nos benefícios previdenciários, e com a efetividade da norma da reforma paramétrica, repito, 1,1 trilhão de reais. Eu tive a oportunidade também de visitar alguns países aí no mundo, especialmente aqui eu faço questão de citar uma visita que eu fiz à Inglaterra, em que eles estavam absolutamente surpresos, Inglaterra, França, com a aprovação da nossa reforma, porque tivemos também, com o apoio da sociedade, e eu não tenho dúvida que a participação de todos vocês foi fundamental, Nabil, porque esse grupo que vocês estão criando é um grupo que fomenta essas reformas paramétricas, é um grupo que fomenta o avanço do Brasil e convence tanto a sociedade quanto o parlamento, lembrando que o parlamento é a ressonância da sociedade. Então, nós vivemos isso. Nós já tivemos um embrião do que vocês estão criando, obviamente, não com tanta organização como vocês estão fazendo hoje, e isso já foi muito profícuo, porque tivemos a aprovação da Previdência, e isso ajudou muito nossa passagem pela pandemia. Entrando, então, no momento pandemia, o que fizemos no momento mais rápido possível. Eu me lembro muito bem que eu me sentei com o presidente, com o ministro Paulo Guedes, nos primeiros dias de pandemia, e nós tivemos duas preocupações que estavam em paralelo à preocupação com a saúde. Obviamente, a primeira preocupação era a saúde, não tenha dúvida, mas em paralelo falamos rapidamente. Temos que proteger renda e emprego. Por que renda e emprego? Vocês conhecem muitos de vocês são do Nordeste, eu, Flávio, quem eu conheço um pouco mais aqui, conhece a realidade da informalidade do Nordeste, e sabemos aí que chegamos a quase 80% de informalidade. Então, não bastava proteger empregos, tínhamos que proteger a renda, porque muitos trabalhadores não têm empregos, são informais, então tínhamos que proteger a renda. Então, lançamos mão do auxílio emergencial, e, em paralelo, lançamos mão do benefício emergencial de proteção do emprego e da renda. O auxílio emergencial foi um sucesso, não tenha dúvida, que também dando louros a todos aqueles que participaram, a Caixa Econômica, com o Pedro, o Ministério da Cidadania, com o ministro Onix, mas foi um grupo de pessoas que participaram disso, e nós conseguimos guarnecer 67 milhões de brasileiros. E o que aconteceu com isso? Obviamente, um efeito reflexo já esperado. Nós mantivemos a renda dessas famílias, mantivemos a subsistência, evitamos que o Brasil tivesse problemas sociais, convulsões sociais, e também, em paralelo, o que é muito importante, nós mantivemos a economia pulsando. Isso injetou dinheiro na economia para que a economia se mantivesse viva. A economia manteve-se pulsando, ela manteve-se viva durante todo o momento mais grave da pandemia. Em paralelo, também, né, protegemos os informais, obviamente, com o auxílio emergencial e aqueles mais necessitados, absolutamente hipossuficientes, e, em paralelo, protegemos o emprego. A preservação do emprego e da renda foi o maior programa da história do Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Muitos organismos internacionais têm nos dito que certamente esse programa será objeto de premiações internacionais por vários motivos. O primeiro é o seguinte:
ele foi simples, ele foi rápido, ele ouviu os empresários, ele foi horizontal, e ele pagou a folha no pior momento das empresas. E mais do que tudo, ele trouxe para o Brasil um conceito fundamental, que é o conceito de acordo individual entre empresário e empresa. Isso é uma evolução pedagógica, isso é uma evolução cultural sem precedentes. E conseguimos, em paralelo, com muita luta, a chancela do Supremo Tribunal Federal para que pudéssemos ter esse programa com efetividade. Mais de 20 milhões de acordos celebrados, mais de 10 milhões de empregos preservados, um sucesso. E agora, nesse momento pós-pandemia, nós estamos revendo como desenhá-lo, obviamente, com outros contornos, porque a nossa preocupação, Nabil e amigos, sempre é aquele fio da navalha. Nós temos que fazer as medidas, mas caso as medidas não respeitem os ditames, os paradigmas, as balizas econômicas do Brasil, o tiro sai pela culatra. Por que o tiro sai pela culatra? Porque é uma demonstração de falta de apego às regras econômicas faz com que nós tenhamos um Brasil não crível. E um Brasil não crível é um Brasil com poucos investidores, um Brasil não crível é um Brasil fadado a um insucesso. Então, nossa luta do pós-pandemia agora é o seguinte: manter os empregos vivos, manter a economia pulsando. Nós já estamos em uma retomada significativa, mas ainda achamos que precisamos de prorrogações de programas. Obviamente, estou falando aqui do emprego, né? Não estou me referindo ao auxílio emergencial. Do emprego ainda, que é a minha área, talvez precisamos de um programa remodelado, né, mas que esteja ali na prateleira para que alguns setores dele se valham. Isso é fundamental, estamos trabalhando nisso. Há poucos dias antecipamos o abono, e a antecipação do abono injetou na economia aproximadamente 7 bilhões de reais. Isso é muito importante, que está conosco aqui, uma medida do CODEFAT, né? Isso é importantíssimo. E continuamos de maneira efetiva com a nossa agenda, que é uma agenda diária, quase que horária, de desburocratização, desregulamentação, melhoria do ambiente de negócios e melhoria da segurança jurídica. Esse é o nosso trabalho dioturno. Para fechar, também uma agenda de redução do custo de contratação no Brasil. É muito caro empreender no Brasil, é muito caro contratar no Brasil. E a nossa luta agora é criar oportunidades. Eu nem falo em empregos, eu falo em oportunidades, porque nós temos que rever aquelas novas formas de contratação no Brasil. A CLT, e eu tenho repetido isso, há muito não se mostra adequada para muitas formas de contratação no Brasil. Então, nós temos que rever e olhar para o mercado de trabalho de uma maneira um pouco mais carinhosa e detectando novas formas de contratação. Então, plataformas, aplicativos, indústria 4.0, temos que estar atento a tudo isso, e isso se faz com a criação de oportunidades, novas formas de contratação, normas mais claras, menos burocráticas, menos regras, maior segurança jurídica. Nós lançamos o Descomplica Trabalhista, que é simples, não é mais um programa que traz ali mais burocracia, muito pelo contrário, é simplificação. E para fechar, asseverando aqui o meu compromisso de mais ouvi-los do que falar, a ideia é sempre fazer com que essa construção seja conjunta, construção conjunta dos empresários, dos empregados e empregadores, obviamente, daqueles empreendedores e microempreendedores e do Congresso Nacional, para que possamos criar um ambiente propício ao crescimento do Brasil. Eu não tenho dúvidas que nós avançamos muito nos últimos 2 anos, muito. Mas ainda há muito a se fazer.
E eu queria contar com vocês para que pudéssemos pegar ideias, debatê-las nesse grupo seleto, gerar projeto e levarmos ao presidente da República, ao nosso ministro, e aprová-los no parlamento, também contando com vocês. Eu quero ser um agente desse ambiente de discussões. Então, Nabil, obrigado pelo seu convite, muito obrigado por essa oportunidade. Eu não sei se é o primeiro evento do Instituto, talvez é um dos primeiros. Nós já tivemos, deixa eu ligar aqui, nós já tivemos, Bruno, aqui com vários representantes importantes aí do cenário de Brasília. Nós já tivemos o Michel Temer, nós já tivemos o Paulo Ubel aqui com a gente, nós já tivemos o Jorge Lima também, nós já tivemos o senador Anastasia, nós já tivemos o presidente da Frente Parlamentar, o Alceu Moreira. Então, estamos fazendo essa bateria importante, que nós vamos nos integrar nesse movimento importante de mudanças e mudanças urgentes que o Brasil tanto precisa. E eu fiquei muito contente em ouvir quando você fala nos 2.000 atos normativos que tem que derrubar, porque essa burocracia que atravanca, e só no teu setor você já está trabalhando. E eu queria te pedir, Bruno, que a secretaria pudesse comunicar melhor isso para o mercado, principalmente para os empresários, que eu tenho certeza que muita gente não sabe do trabalho que vocês estão desenvolvendo, até para incentivar os empresários a continuar a expandir, a continuar a crescer, a continuar a gerar empregos, que é fundamental para a gente. Eu queria passar para o Flávio Rocha a primeira pergunta, e depois a gente vai na sequência aí, que eu tenho certeza que o debate vai ser bastante interessante. Flávio. Obrigado, Nabil. Boa noite, secretário. Eu tenho certeza que eu falo em nome de todos quando levo a palavra de reconhecimento, entusiasmado a essa sua obra fantástica de regulamentação, de minimizar esse cipoal tributário que existe, prendendo aquele que se atira a esse esporte perigoso de gerar emprego no Brasil. Mas, embora tenha sido feito muito na questão da desregulamentação, da reforma trabalhista, né, da redução da complexidade tributária, ainda, e o ministro Paulo Guedes reiteradas vezes se manifesta com relação a isso, onde o custo de gerar emprego é incrivelmente alto, com a tributação da folha, pelo pecado da folha de pagamento ser uma teta tributária irresistível aos olhos das autoridades fiscais, rendendo só na contribuição patronal algo em torno de 400 bilhões de reais. O sonho da desoneração, né, da geração de empregos, esbarra em algumas questões, porque principalmente a saturação das bases tributárias clássicas, né? A tributação do consumo, você precisaria, para desonerar a folha, tem um aumento da ordem de 15%, né, de um dos impostos mais saturados, seja ele o ICMS, seja o futuro IVA, o que torna impossível desonerar a folha jogando esse tributo para o consumo. A renda também é outro imposto absolutamente saturado, e vamos precisar também de um aumento da ordem de 2 dígitos do imposto de renda, tanto pessoa física quanto jurídica, para conseguir pagar essa conta dos 400 bilhões. A única base que poderia ser ampla o suficiente para desonerar a folha, é uma base que já foi testada com grande eficiência no passado, mas que esbarra numa muralha de preconceito, é a tributação da transação financeira, que depois dessa transformação digital mostra os números aí que ficou muito mais eficiente, muito mais ampla e que precisaria de uma alíquota ainda menor. Mas parece que a grande barreira era a antiga presidência do Congresso. O ex-presidente Rodrigo Maia reagia de uma forma indignada, de uma forma emocional até, quando se falava em desonerar a folha financiando através do imposto sobre transação. O senhor acha que a mudança no comando do Congresso pode, pelo menos, abrir a porta para esse debate que estava interditado por essa postura quase emocional do antigo presidente da Câmara? Será que nós podemos sonhar com a desoneração da folha
com a nova base tributária? Como anda a discussão nesse sentido, da desoneração da folha? Perfeito, Flávio. Eu te agradeço as palavras, agradeço a sua pergunta. É muito bom poder debater com você e com todos aqui. Veja, eu concordo com você. Eu acho que existem muitos assuntos, e mais do que tudo, para além da concordância ou da discordância temática, é fato que todos esses assuntos devem ser discutidos. Uma interdição de pauta faz com que o Brasil não ande, né? E isso, de fato, é algo inadmissível. Eu não tenho dúvidas que nós vamos ter, sim, uma possibilidade mais ampla de discussão. E acho, Flávio, com todo respeito a quem pensa de maneira contrária, que nós precisamos, de maneira rápida, discutir o financiamento da Previdência. Rediscutir a desoneração de folha. Não tenha dúvida, é um ponto fundamental. Essa tributação ela é cruel. É uma tributação difícil de se manter e ela faz com que percamos empregos. Né? E num país como o Brasil, que, infelizmente, as pessoas têm baixa qualificação, você tem empresas em lugares em que a qualificação é baixa e você investe nas pessoas, você sabe que, no primeiro momento, essas pessoas não conseguem produzir nem o salário mínimo, sequer o salário mínimo mais os encargos, né? Então, nós temos que que diminuir o custo dessa contratação para gerar oportunidades. Então, não tenho dúvida que a discussão tem que vir. Eu acho que a reforma tributária ela virá rapidamente. Óbvio, eu não pauto o Congresso, mas tenho minha opinião aqui, posso externá-la a vocês. Eu pautaria, e é o que eu estou vendo acontecer, inicialmente a reforma administrativa. Eu primeiro mexeria em redução de despesa, que é previdência e administrativa, e depois receita. Mas eu viria com as três rapidamente. Eu acho que nós temos essa necessidade de aprovação dessas duas reformas ao toque de caixa. Elas são fundamentais para o Brasil. E, Flávio, o que eu acho mais interessante, que eu falava na Inglaterra, e essa discussão veio lá na Inglaterra, que é o seguinte: essas reformas elas têm dois efeitos, e nós costumamos nos restringir ao efeito imediato, que é esse efeito diferido, né? De 1 trilhão, que é muito bom, é maravilhoso, traz credibilidade, tudo, mas ele não é o efeito mais importante. O efeito mais importante é mostrar que o Brasil está fazendo a lição de casa. É o efeito imediato. É demonstrar a todos e ao mundo, ao empreendedor brasileiro, que são vocês, e ao empreendedor e ao investidor internacional, que o Brasil é crível, que o Brasil está cumprindo com as suas obrigações. Uma regra do teto, ela é fundamental, e nós temos que cumpri-la por quê? Para mostrar credibilidade. O que é o teto, se não demonstrar para todos que, independentemente dos meus ganhos, da minha receita, eu vou controlar a minha despesa. Essa é a mensagem do teto. E muitas pessoas não entendem isso. E vocês, que são formadores de opinião, nos ajudam a levar isso para frente. É literalmente isso. É o meu orçamento doméstico. Eu dizer o seguinte: ainda que eu aumente a minha renda em 5 mil, eu preciso fazer a lição de casa de tentar reduzir minha despesa ao máximo, para que minha despesa seja controlada, e aí sim eu possa colher os frutos de uma eventual melhor arrecadação. Mas sem fazer a lição de casa da base, que é reduzir despesa, não tem ganho fiscal, não tem melhora da arrecadação que vença. Então, eu concordo contigo, tem que pautar. Eu vejo um ambiente muito positivo e, mais do que tudo, discutir. Nós temos que pautar a reforma aqui, nesse grupo, colocar a sociedade para discutir a reforma e levar para o Congresso. E o Congresso pautar, para que nós possamos, lá dentro, também discutir. Agora, o que é inadmissível é interditar uma discussão. Isso realmente você está corretíssimo. Não pode se admitir. Obrigado, Flávio. Obrigado, Bruno, aí pelas colocações. Eu queria passar agora a pergunta para o Kaká, que é do Grupo Pague Menos, vice-presidente do Grupo Pague Menos, para fazer a sua pergunta. Kaká, por favor. Boa noite, Nabil. Obrigado. Dileto secretário, primeiro, meus parabéns aí. O senhor
Tem uma memória aí, cara, falando muita coisa aí rapidinho, realmente de impressionar toda essa sua sabedoria, tudo que você está atualizado aí. Mas a gente, como o Nabil já apresentou um pouco aí, a gente é de uma rede de farmácia e a gente, no varejo, a gente acaba vendo essa pujança, né, esse processo de envelhecimento da população brasileira, né? Hoje é mais comum você ver pessoas com 70, 80 anos, com uma vitalidade absurda, trabalhando, né? Coisas que a gente já vê no país de primeiro mundo aí já há um bom tempo, né? Então, assim, minha pergunta não é muito longa, mas é bem, eu diria, bem operacional, bem para o nosso dia a dia. Como é que o senhor vê toda essa população, esse envelhecimento da população, essas pessoas que hoje são sadias, estão aptas para estar no nosso dia a dia, para ajudar, para trabalhar, né? Como é que você vê? Maravilha, Cacá. Obrigado pela sua pergunta, obrigado pelas suas palavras. É uma honra para mim aí poder debater com vocês. Vamos lá, Cacá. Veja o grande problema do mercado. Você resumiu para mim de maneira muito correta o problema que a gente enfrenta. São duas pontas absolutamente problemáticas. O jovem, que é o que o Flávio estava dizendo e que a gente comentou na pergunta anterior, que é o cara com baixa qualificação. Esse cara tem uma dificuldade duplicada para entrar no mercado de trabalho. Então, se a dificuldade do cidadão comum, não jovem ou não idoso, é X, a do jovem é 2X. E detalhe, pouca qualificação e pouca intermediação de mão de obra. Nós precisamos fazer isso. Passou da hora da gente tentar fazer intermediação de mão de obra junto com o empreendedor. Isso é fundamental. Vocês são CEOs e donos de grandes empresas e sabem o quanto que é fundamental você fazer o seu job match aí, né? Não tenha dúvida disso. E nós precisamos colocar o Estado para fazer isso junto com vocês. E nesse ponto, Cacá, privilegiar, num bom sentido, jovens, e a gente brinca, né, que são um deputado aqui me ensinou essa expressão, que são os prateados, aqueles idosos, né, que a gente chama aqui. Esse grupo é absolutamente qualificado, uma mão de obra ávida por emprego, necessita de complementação de renda, muitos não conseguiram se aposentar e conseguirão num longo espaço de tempo com a reforma da Previdência. Esse problema, Cacá, se acentua, porque eles vão trabalhar mais, né, para conseguir a aposentadoria. Então, não tenho dúvida que, em qualquer medida, eu prestigiaria jovens e os mais idosos em políticas de fomento de emprego. Não tenho dúvida, está corretíssimo. Obrigado pela colocação aí, Cacá. E Bruno, vamos agora ouvir o Fauzi Amushi, que é um importante empresário que está junto com a gente. Ele vai fazer a sua pergunta. Fauzi. Oi, boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. O Deusmar, o Flávio Rocha, o Cacá, falou brilhantemente, né? Eu, hoje à tarde, tive o privilégio de passar uma hora lá com o presidente Temer, né? E disse a ele que teríamos uma live hoje com o Bruno, né? E o presidente fez um elogio rasgado aí para o Bruno, que é uma pessoa de uma inteligência, uma velocidade lógica aí, uma coisa espetacular. E na conversa nós questionamos, né? Comentamos, né? Se o ministro Guedes tem dado o apoio que o Bruno precisa para caminhar com velocidade. E também se as reformas implementadas pelo presidente Temer, elas estão em pleno vigor e acompanhadas fio a fio, sem modificações que levem a uma piora, né? Esses foram os comentários. Agora, a minha pergunta ela vai no dia a dia, viu, Bruno? Talvez mexendo um pouquinho com o Ricardo Patá, o Edmundo Lima, né? O governo deu 6 meses
né, para os funcionários. As empresas pararam 6 meses, os funcionários ficaram em casa, recebendo do governo, e voltaram para trabalhar, né? Ao voltar para trabalhar, a empresa não se recuperou e ela viu a necessidade de ter que reduzir o quadro dela. Mas, para reduzir o quadro, ela tem que pagar 6 meses de multa. E ela não tem para pagar os 6 meses de multa. Consequentemente, leva ela a uma inadimplência muito forte. Isso cria uma escala no Brasil, não nos grandes, que estão muito bem organizados, mas nos médios para baixo isso ocorre. Eu pergunto se você tem alguma alternativa para esse tipo de situação. Perfeito, Fausto. Eu agradeço a sua pergunta, agradeço as palavras, agradeço o elogio do presidente. A gente fica feliz de receber esse reconhecimento e também concordo com você. Sua pergunta ela é do dia a dia, ela é fundamental e é um problema que está na minha mesa. Deixa eu te explicar um pouco do histórico de tudo isso. O Fausto, nós rompemos um paradigma bastante grande ao criarmos o acordo individual. E esse paradigma, para que nós pudéssemos colocar no circuito um pagamento de salário por parte do governo, isso nunca existiu, né? É um negócio maluco de se falar há um ano atrás. Se não existisse pandemia, certamente, se você comentasse com alguém de governo, ou o Patata aqui pode me ajudar, olha, o governo vai pagar parte do salário, isso seria uma surpresa muito grande. Então, o que nós fizemos? E eu me lembro muito bem que eu conversei com os sindicatos no momento anterior à remessa da medida. Liguei ao Patá, o Patá conversou comigo, batemos um papo. E o que aconteceu, Fauzi? Nós tínhamos que criar um sistema que também guarnecesse o empregado. A garantia provisória do emprego é a certeza de que o empregado teria uma certeza de manutenção do emprego, mesmo se valendo dessa redução. Porque, a bem da verdade, Fauzi, em quaisquer das hipóteses, ele teve um prejuízo. Todos contribuíram um pouco para o todo se fechar e ter uma solução final bastante profícua. Então, o empregado abriu mão de alguma coisa, em todas as hipóteses, ele abriu mão de alguma coisa, mas ele ganhou a garantia. E eu posso lhe garantir que o ponto fulcral do nosso ganho no Supremo Tribunal Federal, que manteve a medida rígida, foi a garantia provisória do emprego. Agora, concordo contigo, isso nos colocou mais um desafio, porque agora muitas empresas estão precisando reduzir os quadros e existe a garantia. Agora, essa garantia ela é uma proteção do empregado, nós não podemos dela abrir mão, mas nós podemos pensar no próximo programa como fazer para que essa garantia possa ser diferida, para que o cara, me perdoe aqui a expressão coloquial, mas que o cara que esteja em garantia possa, mais uma vez, entrar no programa, mesmo em garantia provisória. Então, imagine, por hipótese, um exemplo. Ele esteve por 3 meses suspenso e está por 3 meses com garantia. Já gozou 1 mês. Pensar em alguma possibilidade dele, mesmo tendo mais 2 meses, entrar no programa novamente, para que o empresário que fosse reduzir o quadro não o faça e use de novo da medida, entendeu? Porque o nosso objetivo, ao fim e ao cabo, é que não haja redução de quadro. Eu falei há pouco aqui, até o motivo do meu atraso, tinha até vários deputados e o setor de eventos, e eu literalmente, eu tenho trabalhado por mais de quase um ano, né? Quase um ano, literalmente, para preservar empregos, para manter pessoas nos empregos quase que na unha. Então a garantia provisória, para mim, ela é custosa, ela é cara, mas, obviamente, por outro lado, eu preciso saber que ela é um empecilho para o empresário que está tentando reduzir.
Então, o que eu faço? Eu uno o útil ao agradável e falo para o empresário, não demita, mas eu vou te dar a possibilidade de usar novamente do benefício. Essa é a minha ideia para os próximos dias aqui de um novo programa nesse sentido. Ô, Bruno, posso só dar uma sugestão, Claro, se por permite, favor. sem arrogância? Claro. O programa do Flávio Rocha, aqui presente, a respeito da tributação, vamos chamar assim, tributação eletrônica, né? É uma simplificação, uma modernidade, uma coisa espetacular. Quando você coloca o trabalhador em si, o empresário também é um trabalhador, né? Talvez necessitasse fazer um programa para o empresário, talvez fazer um convênio para uma redução temporária em alguns setores dos encargos federais, municipais e estaduais, durante um tempo que houvesse essa medida, porque o sujeito tem o encargo com o trabalhador, em contrapartida, como eu escrevi hoje de manhã, no caso do Isaac Pérez, que são 19 shoppings, você imagina o tumulto na vida dele, como é que é. Como é na vida do Flávio também, que o shopping dele é um dos maiores do Brasil, né? É muito pequeno para o Estado e muito grande para o empresário a importância desse acolhimento. É a minha sugestão. Desculpe aí se eu estou fora do tom. Mas... Não tem, pelo amor de Deus, pedir desculpa. A gente está num ambiente que, de fato, eu agradeço quando eu tenho ideias. Você está correto, acho que é uma boa ideia. Podemos aproveitar o grupo para discutir, mas só um adendo, né? Na prática, o programa foi para tentar proteger também o empregador. Também o empresário, porque ele pode ter um respaldo, né? Inclusive, a 927, que foi aquela medida anterior, a 936, trouxe um fôlego de 6 a 8 semanas. Mas eu concordo com você, podemos trabalhar alguma coisa. Agora, tudo muito, muito difícil, né, Fausto? Porque os empresários são grupos que, na prática, ele precisa manter o seu negócio vivo, e manter o seu negócio vivo, de fato, é reduzir custos, né? Por isso que nós diferimos impostos, fizemos isso no passado. Agora é tentar retomar. Infelizmente não é minha área, mas eu inclusive tenho uma reunião agora, 7h30, daqui a pouquinho, 8 horas, com o Tostes, secretário da Receita, e vamos discutir alguns cenários. O Tostes também é um cara excepcionalíssimo, uma pessoa do mais alto nível, pode vir aqui também, viu, Nabil? Uma boa pedida para discutir com vocês aí, um cara fantástico. E daí muito obrigado, viu, Bruno? Só obrigado, quero dar um alô aqui. Prazer te conhecer. Prazer igual. Para o presidente Mesquita, e pedir a ele que se manifeste, porque ele é um homem de grandes ideias. Um abraço a todos. Obrigado, Fauzi. Obrigado mais uma vez, então, pela resposta aí do Bruno. Eu queria passar, então, para o Ricardo Patá, que é o presidente da UGT, um grande parceiro junto aí com a luta aí pela reabertura aí do comércio, nos ajudou bastante, está sempre conosco, com mais de 200 sindicatos que ele representa só no estado de São Paulo. E, Patá, vamos fazer a sua pergunta, Patá. Obrigado, Nabil. Meus amigos, é um prazer em estar aqui nesse diálogo com o Bruno. O Bruno, já enaltecido aí por várias pessoas, até pelo Michel Temer, mas ele consegue transitar da mesma forma, com a credibilidade, com a área empresarial e com a área dos trabalhadores. E amanhã, inclusive, temos no Conselho Nacional do Trabalho uma atividade onde o Bruno ele consegue conciliar, compor e trazer para todos nós perspectiva de emprego e de voltar à normalidade. Agora, Bruno, uma rápida pergunta é o seguinte: nós já falamos aí vários temas, entre eles você mesmo falou da quarta revolução industrial, falou da intermediação. Nós, da UGT, fizemos um mutirão do emprego com qualificação profissional. E a pergunta é, na realidade, porque a pandemia com certeza vai passar, mas as mudanças vieram para ficar, o e-commerce, os aplicativos, a tecnologia avançada em várias áreas. Nós não teríamos, quer dizer, na minha visão, nem teria a pergunta, teríamos que ter
um trabalho no sentido de criar uma qualificação para o emprego do futuro. Nós precisaríamos, e eu conversei aí com o Ministério da Economia, tinha a possibilidade, nós faríamos junto com o GT um voucher que iria ser dado para as empresas, para despertar nelas também esse novo conceito, porque nós temos que buscar alternativas de inclusão, continuamos, infelizmente, aí com mais de 14 milhões de desempregados, com certeza a pandemia potencializou isso, mas eu acho que nós podemos, de forma conjunta, e o Ministério da Economia e a sua secretaria, com certeza, buscar alternativas na superação que vai ocorrer, termos alternativas de qualificar, que, a meu ver, é uma das situações mais complexas que nós temos na relação capital e trabalho. Obrigado, Patá, bom te ouvir. Obrigado pela pergunta, pelas palavras. Eu concordo 100%. Esse é um flanco fundamental e ainda pouco explorado, né? É o nosso alvo. Inclusive, hoje falei com a FIF sobre isso. Estou conversando com o Guilherme Afif, estamos pensando em algo nesse sentido. Existe aqui uma divisão, Patá, que você bem conhece, em que a qualificação ficou com outro secretário, que é o Carlos da Costa. Mas o Jorge está conversando comigo, hoje esteve aqui comigo, inclusive fiquei pouco com ele, peço desculpas. É um grande parceiro, o Fernando Holanda, o próprio Carlos. Então, eu estou conversando com a FIF, eu acho que qualquer medida de empregabilidade passa pela qualificação. Você está corretíssimo e tem que ser o nosso desafio do ano de 2021. Porque é o seguinte, você só reduz custo de emprego de duas maneiras. A primeira é que eu falei com o Flávio, que eu concordo com o Flávio, que é redução do custo, e a segunda, aumentar a qualificação. Então, essas medidas são coligadas para que nós possamos reduzir o custo de contratação no Brasil. Aumenta a qualificação do empregado, óbvio, ele fica mais competitivo e o empresário quer contratá-lo, mas reduz o custo dos encargos também. Corretíssimo, Patá. Eu acho que eu estou na mesma linha que você nesse sentido. Obrigado, Patá. Eu queria agora pedir para o Ricardo Sayon fazer a sua pergunta, o mais recente membro aí do Instituto. Fala, Ricardinho. Estou colocando o microfone. Antes de mais nada, parabéns, Bruno. Você falou uma coisa que soou como música para o meu ouvido, que a reforma administrativa tem que anteceder a reforma tributária. Na cabeça de qualquer gestor, toda vez que a gente tem uma crise, a primeira coisa que a gente faz é reduzir despesas, né? Mas a gente faz isso na livre iniciativa. E os governos têm pânico do funcionalismo público. Eu quero saber qual é a real viabilidade da gente ter uma reforma administrativa anterior à reforma tributária, porque a gente só pode saber o tamanho da necessidade da reforma tributária após a gente ter a nossa redução de custos. Foi isso que todos nós fizemos durante essa pandemia, reduzimos custos, né? Eu sou sócio de shoppings, então a primeira preocupação foi repassar o mínimo possível de despesas aos nossos parceiros. E, para isso, fizemos reformas administrativas. Eu gostaria de saber qual é a real viabilidade da gente ter uma reforma administrativa anterior à reforma tributária. Eu agradeço também, prazer em conhecê-lo. Eu sou 100% favorável a isso. Desde que eu estou no governo, eu defendo isso. Eu defendi quando foi pautar a reforma da Previdência antes da tributária. Eu defendi quando foi pautar a administrativa também antes. E eu acho que é o caminho que o presidente Arthur Lira tem sinalizado. Eu acho que é muito viável isso. E, para mim, é muito simples. Você resumiu de maneira didática o que vocês fizeram e o que o governo tem que fazer. O governo tem que aprender
com a iniciativa privada como as coisas funcionam. Vamos reduzir o nosso custo ao limite. Vamos ver onde a gente pode chegar. Quanto que a gente custa? Quanto a máquina custa? Uma vez sabendo isso, vamos tentar melhorar a receita. É óbvio, ambas são importantes. E mais importante do que a tributária do ponto de vista de receita, como o Flávio bem disse, é a burocracia que ainda incomoda. A burocracia da tributária ela é um caos. Né? Então, a gente reduz despesa, reduzimos o tamanho do Estado, aí reduzimos a burocracia e entramos com novas fontes de receita. Para mim, isso chega a ser quase que intuitivo. E é por isso que eu acho que vai acontecer. Eu acho que as possibilidades são muito grandes. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Bruno. Queria passar agora para o nosso economista Daniel Fux e depois o Cláudio Conza vai fazer a sua pergunta. Daniel. Muito obrigado. Obrigado, Nabil. Bruno, parabéns. Eu não vou aqui me estender fazendo elogios a você, que você já recebeu do Flávio Rocha, de vários grandes empresários. A minha pergunta também acho que vai ser um pouco mais fácil, porque eu quero aproveitar da oportunidade para pegar um pouco assim, sem nenhum juízo de valor, mas se já existe essa discussão, não sei, não sou a favor nem contra, dada essa dificuldade de aumento de produtividade, voltando à primeira pergunta sobre os jovens e depois sobre os mais velhos, né, a empregabilidade, se você acredita que o Brasil, em algum momento, e quão perto está esse momento, vai ter que adotar um programa de renda mínima. E aí, para os meus colegas, renda mínima, basicamente, é você dar aposentadoria para a gente jovem. A pessoa não consegue ter um trabalho, porque hoje em dia até limpar fossa, o cara precisa saber lidar com o computador, e você tem que garantir uma renda básica para o cara comer, viver e ter consumo. É contigo, Bruno. Obrigado, Fux. Prazer aí, cara. Obrigado pela pergunta. Rapaz, eu acho o seguinte, eu tenho um ponto aqui que é bastante técnico. O auxílio emergencial nos trouxe um legado histórico que certamente nos auxiliará nas próximas políticas públicas. Nós conseguimos conhecer o público de maneira estratificada. Então, o público que é o público vulnerável e que depende de um auxílio do governo para comer, e aquele público que, não obstante ter recebido o auxílio emergencial, ele é um público que está dentro da força de trabalho. Esse público, Fux, é aproximadamente 30 milhões de pessoas. Então, eu acho que esse grupo de pessoas, eles querem e eles vão trabalhar, só que faltam a eles oportunidades. Né? Daí, com essa qualificação que você muito bem linkou, com as novas formas de contratação, com eventuais medidas de governo que possam dar a eles o empurrão para subir o primeiro degrau, não vai fazer com que tenhamos a necessidade de uma renda mínima, mas sim um auxílio para que essa pessoa suba o primeiro degrau da escada produtiva. Esse cara está fora da escada produtiva. Não obstante, o ímpeto e o espírito de querer trabalhar, ele não consegue trabalhar. Nós vimos isso. Mas nós sabemos quem são esses caras. Nós temos o CPF desses caras. E o que a gente tem que fazer? Nós temos que dar auxílio, não como renda mínima, mas um auxílio para que esses caras trabalhem. Isso é muito diferente de uma renda mínima. Por quê? Porque se esse cara ficar recebendo auxílio do governo sem produzir, ele tem um custo. Se eu pagar para esse cara trabalhar, além dele empreender, além dele se qualificar, além dele ter a possibilidade de subir a rampa da produtividade, no futuro, ele não vai depender de um auxílio do governo. Em outras palavras, Fux, eu não quero fazer com que essa pessoa seja, para a vida toda, alguém que receba auxílio. Eu quero pagar um auxílio para que ele possa subir a rampa da produtividade. Como seria isso? Estou falando aqui de maneira geral, não tenho coisas específicas para isso, mas vamos trazer aqui uma ideia. Imposto de renda negativo para quem trabalha.
É uma ideia. Entendeu? Então, muito mais interessante fazer com que ele possa ter a chance de se qualificar e de ter uma oportunidade numa empresa, muito melhor do que pagar para ele ficar a vida toda sem trabalhar. Essa é a minha visão, meio que um overview aí. Legal, Bruno. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Bruno. Vamos agora para o Cláudio Cons e depois a Marli tem uma pergunta de um empresário que a conexão dele está ruim e a Marli vai fazer. Cláudio. Bruno, bom, é a terceira live que eu vejo de você e cada vez eu me admiro mais. Obrigado por você estar aí fazendo esse trabalho pelo Brasil. Quero que você saiba disso. Meu setor é o setor de material de construção. É o maior qualificador de mão de obra não qualificada do país. E não tem nada a ver com construção civil, tem a ver com a reforma, com a ampliação. A pergunta é o seguinte: nós crescemos muito durante a pandemia, mais de 20%. Continuamos crescendo com o efeito fique em casa, obriga as pessoas a cuidarem da casa. E o problema da mão de obra é um problema claro, né? O filho do pedreiro não quer ser pedreiro, né? O filho do encanador não quer ser encanador. Por que não direcionar alguns programas específicos para setores que estão indo bem, né? Que estão demandando, que têm demanda específica para a qualificação profissional? É isso que eu queria te perguntar. Obrigado, Cláudio. Eu agradeço a pergunta, as suas palavras. Veja, eu acho que pode chegar um momento, Cláudio, de se criar, assim, uma medida setorial. E é isso que eu discutia na Câmara há pouco. Alguns setores, de fato, têm peculiaridades que nós podemos pensar, sim. E eu não gosto muito de setorização em políticas que gerariam anti-isonomia. Por exemplo, porque eu daria um benefício para um setor em detrimento do outro? E vou usar o exemplo que eu usei lá. Eu não tenho dúvida que o setor de eventos foi penalizado no Brasil inteiro. Mas, por exemplo, em alguns locais no Brasil, o setor de restaurantes e bares está impossibilitado de trabalhar. Então, para esse empreendedor, o ônus é muito igual ao ônus do setor de eventos. Então, me parece que seja um pouco complexo pensar nisso. Até podemos usar o Instituto para discutir isso aí. Talvez o Fux aí me dá uma luz do ponto de vista econômico. Seria muito bom, mas eu tenho dificuldade em enxergar isso. No ponto de vista de qualificação, eu já tenho maior tranquilidade com isso. Por quê? Porque alguns setores, como o seu, sem dúvida, fundamental nós temos um grupo de formação de mão de obra. Vou dar um exemplo. Eu tive uma live também com eu acho que foi essa que você foi, com o IDV. Flávio esteve também, não sei, acho que sim. Estava lá o pessoal do McDonald's. O Fernando e o Marcelo, salvo engano. O McDonald's também forma jovens. Ele tem um programa de qualificação estupendo. Ele forma a pessoa lá, que o jovem, o menino, não tem formação, ele cria disciplina, horário, ele ganha uma oportunidade. Então, eu acho que sim, podemos, junto com o Sebrae, talvez falar com a FIF, com o Carlos, com o nosso amigo Melis, para que possamos setorizar algumas políticas. Eu acho fundamental. E eu sempre discuti com o Cláudio, eu acho que o sistema S tem que ser usado para isso. O sistema S ganha um dinheiro que ele é voltado para isso. Eu acho que nós temos que nos valer do sistema S para setorizar políticas de qualificação, não tenha dúvida. Sou favorável nesse ponto. Muito bem, obrigado, Cláudio. Vamos agora para a Marli. Faz a pergunta aí do nosso empresário que está com problema de conexão. Jun, é o Jun Yamada, da Brasnica. Você consegue falar, Jun, ou não vai conseguir? Acho que não. Acho que não. Bom, a pergunta dele é a seguinte. Ele é empresário do agronegócio, a Brasnica é uma empresa de agronegócio no Brasil, tem muita dificuldade de realizar treinamentos para que o colaborador possa realizar mais funções, né?
várias funções, devido à dificuldade de opções e agilidade de agentes que possam realizar e legalizar essa atividade. Então, pelo que eu entendi aqui, João, uma pessoa ter atividades diferentes na mesma empresa. Ele está perguntando se é possível melhorar e agilizar mais, principalmente na pandemia. Deu para entender, Bruno? Deu para entender, não deu para entender. Sem dúvida, eu agradeço a pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que eu sempre tenho dito que a pandemia, em que parece ter sido um momento muito ruim para todos nós, tem que nos deixar alguns aprendizados, né? Não tenha dúvida. Bons legados certamente nós teremos. Não podemos olhar o copo meio vazio, não. Agora, eu acho que, eu repito, o Jorge está aí, um grande amigo, Jorge Lima. Nós temos que pensar nisso, Jorge. Temos que intensificar o nosso trabalho de qualificação e nos valendo do Sistema S. E também das empresas. Eu sou fã, Marli, incondicional da qualificação no trabalho. Né? Eu, contando um pouco da minha história aqui, rapidamente, eu perdi meu pai muito cedo e minha mãe não trabalhava. Então, minha mãe montou uma marcenaria pequenininha, ela está aberta até hoje, pouquíssimos funcionários, até agora na pandemia nós pedimos que ela se afastasse e está parado, mas enfim, uma marcenaria pequena, mas que me formou e formou meu irmão é médico. E tanto eu quanto meu irmão, nossa primeira experiência profissional foi nessa pequena marcenaria, pequenininha no interior de São Paulo. Então, lá em Marília, né, Bruno? Marília. Lá em Marília, na nossa cidade, né? Lá em Marília, exatamente. Conterrâneo. Exatamente. A gente está lá na nossa grande Marília. Uhum. Então, eu acho que as empresas querem e podem participar mais dessa qualificação. Não sei o que vocês acham, até bom ouvi-los. Eu acho, Nabil, um ponto fulcral para se discutir é a qualificação no trabalho. Isso é um negócio estupendo, isso é maravilhoso. O cara só aprende na empresa. Ele precisa entender, ele precisa mudar de setor, ele precisa ter um preceptor, ele precisa ter horário, ele precisa ter disciplina. E conhecer uma empresa, eu estou tendo a oportunidade há pouco de participar de conselhos de empresas, né? A gente eventualmente participa de conselho. E essa experiência privada, ela é enriquecedora demais. Eu que tenho uma experiência grande, assim, razoável no setor público, cada dia que eu vou numa planta de empresa, cada dia que eu participo de um conselho de administração, cada dia que eu participo de um conselho fiscal, cada dia que eu ouço um CEO, que eu ouço um CFO, eu aprendo cada dia, cada minuto que eu tenho contato com essas pessoas. Eu conversando com vocês, aprendo. Imagina um jovem que é uma esponja. Imagina o que esse cara vai aprender dentro de uma Guararapes, tendo contato com alguém. Isso é um negócio, isso muda a experiência dele. E a gente costuma dizer que as pessoas que não têm essa oportunidade ficam com uma cicatriz. Né? O termo que a gente usa. Por quê? Porque ele não consegue. Passa o timing dele, passa o tempo, ele não viu uma empresa e ele fica com essa cicatriz para sempre. Eu costumo brincar aqui dentro que é o dilema de Tostines. Né? Ele nunca teve, para lembrar nossa Marília também, que é o capital do biscoito. Né? Eu não posso falar bolacha, senão meus amigos da Marilã vão me xingar aqui. Marilã. O Carlos Henrique, um grande amigo da Marilã, desde que eu nasci, eu adorei também, Jamela, Carlos Henrique, turma boa. Os Barion. Eu brinco assim, ele não tem emprego porque não tem qualificação dentro da empresa e não tem nunca na empresa porque nunca perdão, ele não consegue um emprego porque não tem qualificação e não tem qualificação porque nunca conseguiu um emprego. Por isso que eu brinco que é o dilema de Tostines. Então, se nós criarmos, respondendo essa pergunta, um programa sólido de qualificação no emprego, eu tenho certeza que os empresários vão adorar e que nós vamos mudar a vida dos jovens para todo sempre. Não tenha dúvida disso. Olha, o Bruno, a Janete Vaz, que está conosco, participando aí do debate, ela faz até uma colocação dentro do nosso grupo. Que belo exemplo esse da tua mãe, da marcenaria, um exemplo emocionante aí, que fez dois filhos aí brilhantes e que estão produzindo aí, ajudando o nosso Brasil.
Eu vou pedir para o Celso fazer, então, a última pergunta, em função do horário. O Celso Luiz Garcia, ele é presidente da fábrica de chocolate, mas ele nunca traz um chocolate para a gente. Ele vai fazer a pergunta. Fala aí, Celso. Está no mudo, Celso. Abre aí. Abre aí seu microfone. Celso, vai passar o seu tempo. Abre o microfone. Abriu. Abriu. Abri? Isso. Está aberto agora? Cadê o Bruno? Está aí. Está aqui, o Bruno está aqui. Aqui, Eu não estou estou te ouvindo. vendo ele. Agora. Boa noite, Bruno. Muito prazer. Da última reunião que eu participei, junto com o Caio, na área de tecnologia de digitação, pertencente ao Ministério da Economia, eu fiquei muito bem impressionado e estou também agora mais ainda, porque a minha formação é Getúlio Vargas em administração de empresa e administração pública. E a gente sempre teve uma síntese, você acaba tendo uma síntese na cabeça que a administração privada é micro e a pública é macro, mas o princípio de uma e de outra são similares, né? Então, e dentro desse conceito, o que a gente observa? Que qualquer tipo de atividade econômica, enfim, você vê sempre a análise da despesa e da receita, né? Na micro é o lucro, né? E na macro, no governo, é o superávit, enfim, que pode ser demonstrado. Muito bem. E como você já comentou diversas vezes agora, que a preocupação do governo, de um lado, está com a redução de despesa e aumento da qualificação dos prováveis futuros funcionários, que a qualificação deles é muito baixa, com isso diminui a eficiência e eficácia das próprias empresas, tá? Eu faria duas perguntas rápidas para você. Uma, aproveitando uma carona do que o Kaká falou, que quando ele fala do envelhecimento da população, que com a tecnologia existente, que envolve não só na área de saúde, mas a alimentação, a faixa etária, a longevidade do Brasil aumentou muito. Perdão. Com isso, o que acontece? O governo fica preocupado que, segundo me consta, dentro de uns 10 anos deverá acontecer que as despesas previdenciárias estarão por volta de 80% do orçamento do governo, né? O governo vai estar abocanhando 80% das despesas, né? Sobrando muito pouco para a educação, a saúde e outras atividades mais de infraestrutura, enfim. Isso é uma pergunta. E a outra, que talvez possa ser ajudar na área de melhoria funcional, melhorar a qualificação, e eu sei que o governo está vendo com bons olhos a área de microempreendedorismo, e ele também tem feito muitas PPP, né? Onde, por falta de verba, de condições orçamentárias, ele delega ao setor público algumas atividades para poder colaborar com ele no desempenho de determinadas áreas de atividade, como ele tem feito, por exemplo, com as ferrovias, né? Muito bem. Então, eu pergunto, existe alguma possibilidade, o governo tem pensado em fazer alguma coisa na melhoria dessas qualificações, talvez na área de empreendedorismo, com treinamento para esse pessoal, tal, poderia ajudar muito? O que você acha? Celso, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela Previdência. É grave o problema da Previdência. Nós conseguimos atenuar essa subida da despesa. Ela continua subindo, obviamente. Continuamos com o desafio, mas ganhamos aí um bom tempo para repensarmos o modelo. Mas certamente esse modelo de repartição simples, com uma
com esse crescimento até vegetativo que a gente vê, o envelhecimento populacional bastante acentuado, certamente no futuro próximo nos encontraremos novamente com a discussão previdenciária. E aí pensar no modelo de capitalização ou qualquer outra coisa que eventualmente possa, de fato, repensar a Previdência, né? Não é uma discussão simples. Agora, o ponto positivo é que nós temos um fôlego muito grande. E, para além do fôlego, nós conseguimos criar um modelo que, ao menos, ele é justo, né? Então, para todos sempre, ele continuará sendo um modelo justo, em que todas as pessoas se aposentarão, se não com as mesmas regras, com regras parecidas. Eu vou te dar um exemplo. Eu comecei com o meu exemplo e vou terminar com ele. Eu me aposentaria com quase o teto da Previdência, do regime do servidor público. 39 mil, a depender se fosse hoje. E um pouco jovem, eu voluntariamente migrei de regime. A minha aposentadoria está vinculada à aposentadoria do INSS hoje. E o resto eu estou no regime de capitalização. Eu fui voluntário, obviamente, porque eu tinha que dar um exemplo do que eu acredito. Mas as pessoas que entraram pós-2013 já estão nesse regime, servidores públicos. A reforma acentuou a convergência. Então, a gente cria um ambiente bastante favorável para isso. E daí vem a discussão que nós fizemos há pouco, né? Reduzir, que acho que foi o Sayão que levantou, reduzir despesas também na reforma administrativa melhoram muito a nossa performance. O Brasil é um gigante. Não dá para fazer curvas como se faz com um carro de corrida. É quase que um navio grande. Então, as curvas são demoradas. E é por isso que a gente tem que pensar um pouco além da caixa, né? E logicamente, nesse motivo, é reduzir ao máximo o tamanho da máquina, que é absolutamente exagerado, né? Não tenha dúvida disso. E você bem citou PPPs. Essas parcerias público-privadas, desestatizações, privatizações, isso tudo são pautas absolutamente fundamentais. Vocês bem sabem, quando vocês fazem um IPO, as empresas valorizam. Se nós pegarmos e mudarmos a administração de uma empresa pública, só pela mudança da administração e de um compliance, governança, qualquer outro tipo de administração privada já eleva as ações para um patamar nunca visto antes no âmbito público. Então, de fato, são várias melhorias que vão culminar na melhor administração pública, né? Na melhoria da máquina em geral. E concordo contigo quanto à qualificação, não tenha dúvida. Vou mais uma vez pedir ajuda ao meu amigo, o Jorge Lima, que está aqui nos assistindo, está conosco. Eu acho que é a pauta da vez, né? Nós temos que qualificar. Em paralelo repito, em paralelo com a redução do custo da contratação, temos que gerar qualificação, e eu acho que esse grupo pode contribuir muito nas discussões, porque, repito, a qualificação boa é aquela feita no trabalho. Bruno. Obrigado, Bruno. Nabil, tem só mais um comentário rápido do Daniel Fux sobre educação, já que a gente está falando de capacitação. Se você puder falar, Daniel, rapidamente, que já estamos acabando. Muito. Só posso agradecer a oportunidade. Bruno, parabéns mais uma vez. Eu vou deixar uma coisa assim provocativa, porque esse teu teorema de Tostines, Hayek, Milton Friedman já falavam. E o aprendizado no emprego é muito bom. Mas quando não teve mais a indústria automobilística nos Estados Unidos, por causa do preço japonês, todos perderam. Hoje, é muito importante o desenvolvimento do soft skill, dessas outras competências. Eu sei que você sabe tudo isso, mas é para colocar o meu ponto de que eu acho que o problema no Brasil de educação não é oferta. Todos vocês, empresários, já gastaram muito dinheiro e tempo tentando. É um problema de demanda, as pessoas não querem. Então, ou o teu colega do Ministério da Educação assume e faz como China, Coreia, Singapura, e põe essas crianças 12 horas, 10 horas em sala de aula, ou eu fico menos crente, entendeu? De que a gente vai conseguir mudar. Porque você vê, né? Você, graças a Deus, desenvolveu competências sendo marceneiro que te levaram a outro caminho e não foi dentro do emprego. É só isso, cara. Mas você está de parabéns. Eu concordo, Daniel, eu concordo. São programas aliados, né?
só para deixar claro aqui, não fazer falsa propaganda, não é nem propaganda, mas eu não cheguei a ser marceneiro. Eu ajudava minha mãe lá, bastante, passamos muito tempo lá, mas não cheguei a colocar a mão na massa, não, até porque não tinha essa destreza manual. Até queria, viu? O meu irmão, que é cirurgião, ele fazia, rapaz. Interessante isso. Como as pessoas têm um certo dom, né? Eu não fiz porque eu não conseguia mesmo. Meu irmão já mexia no torno e já tinha algumas qualidades e se tornou um cirurgião. Eu realmente tinha essa falta de qualificação manual. Mas, Daniel, você está correto, cara. Valeu, Bruno. Eu queria agradecer em nome de todos os membros aí do Instituto, aproveitar e mandar um abraço para o Jorge Lima, que está aí junto com você, e tenho certeza que nós vamos estar juntos aí em Brasília, ajudando essas mudanças tão importantes aí para o nosso país. Vamos abrir os microfones aí e dar uma para o Bruno, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos. Parabéns, obrigado. Obrigado. Valeu, Bruno.